noite saudar a todos os irmãos e irmãs com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu convido a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 João, no capítulo 2 e o versículo 15, uma palavra bem conhecida. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e ao irmão que me convidou para estar aqui, o irmão Aldo. Que Deus seja louvado. Também ele me convidou para estar filmando este culto, por isso estamos filmando. Eu não costumo filmar onde eu vou pregar a palavra do Senhor, mas estamos nesta noite a convite do irmão Aldo filmando então este culto para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Me alegro muito em ver o cantor Tito. Estivemos ali em Santo Augusto, a sua família, louvando a Deus junto. Que maravilha, né, irmão? Que maravilha, glória a Deus. É tão bom quando estamos na presença do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, que encontramos no livro de 1 João, capítulo 2 e versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Podemos assentar nesta noite, adorando e exaltando o nome de Jesus. Aleluia. Eu fico grato, eu fico feliz pelo carinho, irmão Amendurino, que esta igreja tem por mim, e me convidar para estar aqui nesta noite, dando prosseguimento nesta campanha do culto de libertação e cura divina. Eu quero dizer que sou muito alegre, sou muito feliz quando posso estar num momento e num ambiente como esse, de um culto de adoração a Deus, onde falamos de libertação, onde falamos de cura divina, porque no tempo em que o Senhor me concedeu para estar diante de um trabalho de cura divina e libertação, foi um dos tempos mais lindos da minha vida, e está sendo ainda, porque o Senhor Jesus, Ele ama aqueles que fazem a obra do Senhor, e este trabalho de libertação, de cura divina, é uma obra do Espírito Santo de Deus, é uma obra poderosa do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, de tantos problemas, estamos vivendo num mundo de tantas coisas que estão acontecendo, e pessoas estão se perdendo, muitas vezes por não conhecer a palavra do Senhor. Aleluia. E eu louvo ao Senhor Jesus, que Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu grande e infinito amor, aleluia, Ele reúne o seu povo para falar, Ele reúne o seu povo num ambiente como este, aleluia, para que você entenda que Deus tem um plano na tua vida, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar deste mundo que se incendeia no pecado, apesar da humanidade que se destrói com as suas próprias mãos. Jesus, Ele dá uma oportunidade a mais para o homem, porque o seu amor é excelente, porque o seu amor não está no entendimento humano, não conseguimos entender, não conseguimos imaginar. A Bíblia diz que o amor de Deus, Ele excede todo o entendimento, e é pelo amor do Senhor Deus, pela minha vida, que eu estou aqui nesta noite, é pelo amor de Deus, aleluia, na tua vida, que tu estás aqui nesta noite, e eu sei que neste lugar, a presença do Espírito Santo irá invadir a tua vida, e tu vais sair deste lugar com a certeza de que Deus te ama de uma forma que jamais você vai entender. Esta palavra é bem simples, mas é uma palavra cheia de virtude e cheia de graça para falarmos nesta noite. Quando falamos no amor de Deus, falamos na libertação. Quando falamos no grande amor de Deus, falamos, aleluia, no libertador, naquele Deus que enviou o seu Filho ao mundo para libertar o homem. Foi pelo amor do nosso Deus que foi enviado Jesus Cristo a este mundo, aleluia. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou Jesus, seu Filho amado, a este mundo para trazer liberdade, para trazer libertação ao ser humano. A Bíblia diz que é este ser humano que foi criado à imagem e semelhança
estava se desviando do plano original de salvação. Agora Deus está preocupado, e o amor de Deus, que excede todo o entendimento, agarra e manda Jesus Cristo, seu Filho amado, descer ao mundo para ser crucificado no madeiro, para morrer em meu e em teu lugar. Nós éramos pecadores, agora Jesus, pelo seu amor, pela sua graça, diz, aleluia, eu irei para a face da terra, porque o Pai amou este mundo de tal maneira, e pelo amor dele, você está aqui nesta noite para adorá-lo, você está aqui nesta noite para receber unção, para receber poder, você está aqui nesta noite para ver com os teus olhos espirituais, para ver com a fé que Jesus te deu, que nada está perdido, se você acreditar que existe um Deus que te ama incondicionalmente. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz aqui, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu começo a ver o mistério de Deus nessa palavra. Deus amou a mim, Deus amou a ti de uma maneira sobrenatural. Agora ele vem falando aqui através do apóstolo aqui, ele vem falando à sua igreja, aleluia, e dando um alerta e um conselho: não ameis a este mundo, nem as coisas que há neste mundo, porque neste mundo há concupiscência da carne, neste mundo há soberba da vida, neste mundo há dissoluções, neste mundo o pecado domina o ser humano, aleluia. Não ameis essas coisas, aleluia, nem as coisas que no mundo há, porque se você amar este mundo, se você amar as coisas deste mundo, o amor de Deus não estará sobre a tua vida. Deus começa aqui a dar um exemplo, Deus começa a dar aqui um caminho para te seguir. Se você quer ver as coisas mudarem na tua vida, se tu quiser que o amor de Deus preencha o vazio do teu coração, então comece a olhar para a palavra, comece a olhar para aquele que morreu na cruz do Calvário por ti, e veja que o amor de Deus, ele se derrama pela tua vida, e você começa a andar, você começa a caminhar, e muitas vezes você está amando este mundo mais do que o Senhor Deus, mas ele vem com a sua palavra dizendo: não ameis este mundo, não ameis as coisas que no mundo há, porque se você assim fizer, o amor de Deus não estará sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você entenda nesta noite que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, pelo seu infinito e grande amor, ele te deu uma oportunidade, e esta oportunidade eu e você devemos valorizar, porque esta oportunidade, aleluia, faz de mim e faz de você homens livres, homens que não são aprisionados por este mundo, pessoas que não se detêm diante das dificuldades deste mundo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Aleluia. Eu começo a ver que nos dias em que estamos vivendo, muitos estão deixando de amar a Deus, muitos estão perdendo, aleluia, este amor derramado de Deus na sua vida. Começa a olhar para as dificuldades, começa a olhar para os problemas, começa a olhar para a nuvem de problemas que paira sobre a face da terra, e começam a se esquecer que eles foram chamados para um propósito maior, não um propósito pequeno, mas um grande propósito. Deus chama o homem, Deus chama a mulher para a salvação da sua alma. Deus chama o homem, chama a mulher para mostrar para ele que apesar de ele ser humano, apesar de ela ser humana, existe um Deus que lhe ajuda nos momentos de dificuldade, existe um Deus que cuida da sua vida nos momentos de tristeza. Apesar de esta pessoa estar muitas vezes em desobediência à palavra de Deus, existe um Deus que diz: filho, filha, eu te amo, não ameis este mundo nem as coisas que há nele, porque se alguém ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Eu começo a ver que o homem e a mulher, sem o
o amor de Deus no seu coração, ele é uma pessoa triste, é uma pessoa que perde, é uma pessoa que não consegue ser vitoriosa, ser vitorioso na sua vida. Muitas vezes você até mesmo tenta, mas não consegue, porque o amor de Deus não está derramado na sua vida. A Bíblia diz que o Senhor te amou primeiro, mas Ele vem dizendo: olha, não ameis as coisas deste mundo, porque se você amar as coisas deste mundo, o amor do Pai será rejeitado sobre a tua vida. Quando o amor de Deus é derramado, nós sentimos este amor, aleluia. Podemos ou não aceitar este amor, você pode ou não aceitar. Quando você diz: Deus, eu entendo e compreendo o teu amor para com a minha vida, mas eu quero viver na minha maneira, eu quero andar no jeito que eu quiser, aonde eu quiser, eu não quero seguir a tua palavra. Então o amor de Deus não consegue invadir a tua alma, então o amor de Deus não consegue ficar dentro do teu ser. E quando este amor não está sobre a tua vida, tu não consegue entender o porquê das coisas acontecem, tu não consegue entender o porquê que muitas vezes você está triste, muitas vezes você está abatido, porque o amor de Deus não tem lugar dentro do teu coração. Agora, quando tu abre o coração e diz: Senhor, o teu amor, aleluia, preenche a minha vida, o teu amor é derramado sobre mim, eu quero viver na dispensação do teu amor, então tu começa a ver que as coisas começam a mudar, porque onde entra o amor de Deus, entra ali libertação, onde entra o amor de Deus, entra ali mudança de pensamento, onde entra o amor de Deus, entra ali mudança de atitude, onde entra o amor de Deus, o trono de Satanás cai por terra, e ali naquela vida, naquela casa, naquele lar, começa uma mudança radical. Aleluia. Temos alguns exemplos de amor, este amor transformador, este amor poderoso, este amor que não é entendido pelo ser humano. A Bíblia diz que nós não conseguimos entender porque somos limitados, nós não conseguimos entender porque somos falhos, mas o amor de Deus, ele começa a ser derramado sobre a humanidade. Na medida que a humanidade começa a aceitar o amor de Deus, então começa a haver a transformação. Então este amor é um amor transformador. No livro de Miqueias, capítulo 2 e versículo 10, Miqueias fala: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Miqueias, ele profetiza, Miqueias, ele diz que este mundo jaz no maligno. Miqueias, ele traz a igreja naquela época, e ele traz a mim e a você a revelação dizendo: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso, porque a corrupção destrói grandemente, mas o amor de Jeová, ele é derramado sobre a sua igreja. O amor de Jesus Cristo é derramado sobre o seu povo. O amor de Jesus Cristo, ele é derramado sobre toda a humanidade. Em meio à decepção, em meio à tribulação, em meio às lutas e os problemas, nasce o grande amor de Jesus Cristo para com a tua vida. No livro de Isaías, capítulo 53 e versículo 4, diz a palavra que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Aleluia. O amor de Deus, ele começa a ser derramado ali no livro de Isaías, quando ele diz que Ele tomou sobre si na cruz do Calvário as nossas dores e as nossas enfermidades. A enfermidade, ela é uma ação demoníaca, mas o amor de Deus é tão grande pela tua vida, que quando ele é derramado no teu coração, quando há recepção deste amor da tua parte, então começa a ser queimada as tuas enfermidades, então começa a mudar todo o teu ser, então você começa a passar a entender o propósito de Deus para a tua vida. Quem sabe nesta noite você ainda não conseguiu entender o grande amor de Jeová pela tua vida. Eu te digo que nesta noite é noite que o amor de Deus vai ser derramado sobre ti. Eu te digo que nesta noite o
estabelecido na tua vida. Quando o amor de Deus começa a entrar, este homem, esta mulher começa a ser feliz. Este homem, esta mulher começa a entender que ele não é apenas um barro, que ele não é apenas um vaso simples, mas ele é aquele que é o altar de Jesus Cristo. Ele é aquele que foi feito para adoração e para a honra e glória do nome de Jesus. O Senhor Deus te amou primeiro, e nesta noite entenda uma coisa, este mundo se corrompe, este mundo se destrói, este mundo está levando muitas pessoas cativas ao inferno. Muitas pessoas estão dentro da sua própria casa e não conseguem sentir alegria. Muitas pessoas estão dentro do seu lar e só há desunião, só há tristeza. Muitas pessoas não conseguem bem no seu próprio trabalho, porque o amor de Deus não está na sua vida. Quando entra o amor de Jeová, quando entra o amor de Deus, ele começa a sentir uma alegria que ele nunca sentiu antes. Ele começa a sentir um gozo que ele nunca sentiu antes. Então começa a ação do amor de Deus, o amor que transforma, o amor que muda pensamento, o amor que transforma o homem por completo, no seu deitar, no seu levantar, no seu modo de falar, no seu modo de caminhar. O amor de Deus entra na tua vida e transforma todas essas coisas. Deus revela o seu amor. Deus revela o seu amor. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Bartimeu, o cego de Jericó, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. A multidão dizia: cala-te, não fala mais, porque vai atrapalhar o mestre. De repente entra em ação o grande e poderoso amor de Jeová e diz: olha, alguém está me chamando, pega este homem, traz até a minha presença. E na mesma hora este amor devolve a vida para aquele cego, devolve a visão, o olhar para ele, porque o amor de Deus é sobreexcelente, o amor de Deus é incomparável, o amor de Deus transforma, o amor de Deus cura, o amor de Deus muda. Quando o ser humano começa a assimilar este amor, quando o ser humano começa a entender este amor, começa dentro do seu coração uma mudança, e depois esta mudança começa a transparecer para aqueles que lhe ouvem, para aqueles que lhe enxergam, para aqueles que lhe contemplam. O amor de Deus, quando está na vida do homem, quando está na vida de uma mulher, ele não consegue temer o maligno, ela não consegue temer as ameaças do diabo. Por quê? Porque está inflamado o seu coração de um amor, e de um amor que não é do ser humano, de um amor que não é falho, de um amor que não pede nada em troca, senão obediência e a sua palavra. Quando este amor enche o teu coração, tu começa a sentir ele dentro de ti, então tu começa a ver com olhos espirituais, então tu começa a entender que tu foi chamado para ser glorificado diante de Deus, tu foi chamado para dar honra a quem tem honra, tu foi chamado nesta terra para ser glorificado diante dos homens e diante de Deus, porque este amor invadiu a tua vida, este amor invadiu a tua casa, este amor invadiu os teus pensamentos. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele invadiu um coração. É lá de Zaqueu, quando Zaqueu estava lá parado, o cobrador de impostos, de repente, este amor invadiu a sua vida e ele disse: não, eu tenho que conhecer este Deus, eu preciso me aproximar dele. Algo nascia dentro do seu coração, o amor de Deus já inflamava a sua vida. A Bíblia diz que Zaqueu correu e foi ao encontro de Jesus Cristo, porque não resistia a este amor. Aleluia, Aleluia. Quem sabe você está resistindo o grande amor de Deus pela tua vida. Quem sabe as coisas não têm dado certo na tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios. Eu te digo que quando entra o precioso amor de Jeová na tua vida, tudo começa a mudar, tudo
começa a se modificar. E nesta noite eu sei que pessoas entraram aqui, aleluia, com seu coração triste, amargurado, mas sabe o que eu sinto neste momento? Eu sinto a virtude do Espírito Santo, porque o amor de Deus, Ele conhece você, o amor de Deus, Ele quer invadir a tua vida, o amor de Deus quer mudar a tua história. Quem sabe você ainda não conhece este precioso amor, quem sabe você ainda não experimentou este amor. Saiba que este amor não é o amor que a mãe tem pelo filho, este amor não é o amor que o pai tem pelo filho, este amor não é um amor entre marido e mulher, este amor é um amor que vem direto do trono da graça, é um amor que deu o seu único filho para morrer por homens e mulheres que não tinham mais solução, homens e mulheres que viviam na sua maneira, homens e mulheres que faziam o que bem entendiam e a forma que queriam, mas Deus, pelo seu amor, olha para este homem, olha para esta mulher e diz: Jesus, vai à terra, meu filho, vai à terra, porque o amor de Deus, ele foi derramado pela humanidade. E eu começo a ver pela palavra e me fico triste muitas vezes, porque este amor de Jesus Cristo, ele está sendo rejeitado dentro de muitos corações. Este amor derramado por Deus, ele está sendo rejeitado até mesmo em pessoas que estão dentro da igreja. Quando nós começamos a assimilar as coisas deste mundo, quando nós começamos a negligenciar a voz do Espírito Santo, este amor começa a ficar sufocado dentro de nós e não podemos entender que nós somos chamados para brilhar, não podemos entender que nós fomos chamados para viver o diferente, nós fomos chamados para ter alegria. Eu sinto a glória de Deus aqui, eu começo a sentir algo que vem de Deus, um amor que está sendo derramado. Eu quero te dizer nesta noite, aleluia, se o mundo olha para você e não consegue ver nada de bom na tua vida, Jesus está olhando e vendo uma grande presença, uma grande glória, está vendo um grande plano na tua vida. Saiba que quando o homem, quando a mulher não consegue ver nada em você, há um Deus que consegue ver uma grande virtude na tua vida. Se você abrir o teu coração, se você der lugar para este amor, ele vai começar a invadir a tua casa, ele vai começar a invadir a tua família, ele vai começar a invadir os teus negócios, ele vai começar a invadir tudo dentro da tua vida. Dê lugar para este amor nesta noite. O amor de Deus cura. A Bíblia diz que quando a filha de Jairo estava doente, aleluia, eu vejo aqui uma grande declaração de amor da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jairo chega a Jesus e diz: olha, Jesus, a minha filha está doente, vamos comigo até a minha casa. Jesus diz: tudo bom, vamos contigo até a tua casa. Continua indo Jesus, Jairo e lá os discípulos junto com ele. De repente Jesus parou diante da multidão, Jesus parou, havendo a necessidade de chegar até a casa de Jairo. Jesus parou e disse: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos e as pessoas que estavam com ele disseram: Senhor, a multidão te oprime, Senhor, alguém te tocou porque a multidão te oprime. E ele disse: não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Foi alguém que precisava, alguém que foi atingido pelo amor de Jesus Cristo. Jairo, naquele momento, de repente estava pensando: mas eu tenho urgência, eu tenho pressa de que Jesus entre dentro da minha casa, de que Jesus entre dentro do meu lar. De repente Jesus para e dispensa a virtude para curar esta mulher do fluxo de sangue. Mas o amor de Deus, ele é para Jairo, ele é para mim, ele é para ti, ele é para todos, é incondicionalmente. E aonde entra o amor, aonde entra a glória de Jeová, o inimigo bate em retirada. Ali naquela casa não há mais lugar para tristeza, ali naquele coração não há mais lugar para decepção, mas ali começa a habitar o amor de Jesus Cristo. Aleluia! Se você entrou aqui nessa
nesta noite pensando, aleluia, que você não tem valor, pensando que as coisas, por estar tão difícil para ti, aleluia, só pode Deus não te amar. Isto é mentira do diabo, porque o Senhor Jesus, Ele te amou primeiro. Deus te amou de uma forma que você não consegue entender, e por você não compreender o amor de Deus, é que muitas vezes você vira as costas para a palavra, por você não entender o grande amor de Deus. Xarabagai. Se não fosse o amor do Senhor Jesus, eu não estaria aqui nesta noite. Se não fosse o amor dele, eu provavelmente não existiria mais, mas ele me amou primeiro. E quando eu me deparava com esta palavra, quando eu passava a meditar nesta palavra, as minhas lágrimas derramavam, porque eu comecei a pensar: Deus, o que tu viste em mim, Senhor, um simples homem pecador, mas o amor de Deus me atingiu de uma forma que eu não consigo parar mais de adorá-lo. O amor de Deus me atingiu de uma forma que eu não consigo mais pensar em parar no meio da jornada. O amor de Deus me atingiu de uma forma que eu não consigo ver mais sendo derrotado pelo diabo, porque a Bíblia diz que Jesus já pagou o alto preço. A Bíblia diz que Jesus já venceu por mim, Jesus já venceu por ti. Diga para o teu irmão que está do teu lado, diga: Jesus venceu por ti na cruz do Calvário. Jesus já venceu por ti na cruz do Calvário. Então levanta a tua cabeça e coloca um sorriso no teu rosto e começa a entender que o amor de Deus, ele é derramado sobre a tua vida para mudar. O amor de Deus é derramado sobre a tua casa para trazer virtude e libertação. O amor de Deus é derramado sobre a tua casa para te fazer feliz na presença do Senhor. Aleluia. Eu começo a ver a palavra quando Ezequias, veja bem, eu acho linda esta palavra, quando o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade. Por quê? Porque ele estava diferente da vontade do Senhor. O Senhor Jesus, ele dá liberdade para o homem, aleluia, mas o homem muitas vezes usa dessa liberdade para fazer as coisas que lhe vêm à cabeça, para fazer as coisas que desagradam ao Senhor, e o Senhor não te priva desta liberdade. Só todo pecado tem uma consequência, toda ação existe uma reação, e esta reação pode ser catastrófica, e a Bíblia diz que há pecado para a morte. Ezequias, ele adoeceu, e a palavra diz que Ezequias adoeceu para morrer. Ezequias estava para morrer. De repente Deus fala com Isaías e diz: olha, vai lá, fala com Ezequias. Isaías chega e fala com Ezequias dizendo: olha, certamente morrerás e não viverás, põe a tua casa em ordem, Ezequias. A Bíblia diz que Isaías saiu daquele lugar. Isaías virou as suas costas e saiu depois de ter entregado o recado de Deus. E Ezequias virou-se para a parede e começou a chorar. Começou a chorar e dizer: Deus, perdoa as minhas falhas, Pai, mas não deixa que eu venha morrer. Ezequias começou a falar com Deus, e agora entra em cena o grande amor de Deus. Deus já havia dito para ele: tu vai morrer e não vai viver. Mas de repente Deus disse: Isaías, volta depressa, porque houve ali um arrependimento. Isaías chegou e disse: olha, Ezequias, 15 anos mais Deus te dará para viver, porque o Senhor ouviu a tua oração. O amor de Deus é derramado pelo ser humano. O ser humano pega e volta a pecar, e o amor de Deus abrange todo o entendimento. Ele começa, aleluia, a entender que quando Deus chama, jamais ele pode retroceder. Ela começa a entender que quando Deus chama, quando Deus lhe capacita, não adianta este mundo tentar tirar aquilo que Deus te deu. Aleluia. Entenda que o amor de Jesus Cristo, ele ultrapassa toda a fronteira, ultrapassa toda a barreira, e vem para te salvar, e vem para te transformar, e vem para curar as tuas enfermidades. O Espírito Santo está me comunicando aqui
que Ele vai curar alguém que está com enfermidade no seu estômago. Muito tempo sofre nesta enfermidade no seu estômago. E eu não estou aqui para brincar, eu sou mensageiro de Jesus Cristo. Eu disse: Senhor, Tu me levaste lá naquele lugar e me levarás naquele lugar, mas eu quero que o Senhor faça a Tua vontade. Aleluia. Eu sempre digo: Senhor, não permita, Senhor, que eu vá no lugar ministrar a Tua palavra, se o Senhor não quiser que eu esteja ministrando a Tua palavra, porque quando estamos na direção do Senhor, ali há milagre, ali há libertação. Eu sei e tenho certeza nesta noite, aleluia, que o Espírito Santo de Deus, Ele comunica com a tua vida. E eu vejo neste momento, neste lugar, que o amor de Deus começa a invadir a tua vida. Você começa a entender agora: você nasceu para ser feliz, você nasceu para ser livre. Muitos confundem a liberdade, pensam que ser livre é estar longe da igreja, é estar aí no mundo fazendo a sua própria vontade. Eu fiz o que eu bem quis e o que eu bem entendi. E sabe qual foi a minha liberdade? E o preço da liberdade que eu pensava que era liberdade? Ficar praticamente numa sarjeta em Caxias do Sul, sem ter um prato de comida para comer, sem ter uma roupa para vestir e nem dinheiro para sair daquela situação. Quando o amor de Deus falava comigo, quando o amor de Deus invadia o meu ser, eu podia entender que eu não fui chamado para ser miserável, eu não fui chamado para ser pisoteado, eu não fui chamado para viver em derrota, mas eu fui chamado para estar entre homens e mulheres ungidos de Deus. Porque estar na casa do Senhor, você pensa que é pequena coisa? Não é pequena coisa, não. Somente para aqueles que amam a Deus, somente para aqueles que têm, aleluia, este amor arraigado no seu coração, e que entende que este mundo se inflama no pecado, este mundo tenta te segurar lá, este mundo tenta te prender nas heresias satânicas. A Bíblia diz, meus amados, que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé. E eu me alegrava no Senhor quando via o mensageiro aqui neste final de semana passada dizendo que a apostasia não é aquela apostasia que nós muitas vezes entendemos quando o irmão sai de cima do púlpito e vai lá para fora e para e deixa de servir o Senhor. Apostasia não é isto somente. Apostasia não é somente aquela irmã que andava na doutrina, de repente já anda de qualquer maneira. Isto só não é apostasia. Apostasia é quando você começa, aleluia, a deixar que as coisas deste mundo venham invadir o teu coração. O que uns anos atrás para ti era problema, era pecado, você temia Deus por esses atos pecaminosos, agora você não consegue mais temer a Deus, agora você acha isto normal. Isto é apostasia. Jesus vem para buscar um povo santo e zeloso de boas obras. Jesus veio para buscar uma igreja que não está apostatada, uma igreja que tem o seu entendimento renovado, uma igreja que o amor de Deus foi derramado, uma igreja que consegue ver milagres acontecendo no seu meio, porque não mantém laços de união com este mundo. Apostasia é tudo aquilo que você começa, aleluia, a negligenciar diante de Deus, que você antes entendia que era pecado quando Jesus te chamou, e agora pensa que é tudo fácil, pensa que não faz mal, não tem importância. Aleluia, eu começo a entender pela palavra e pelo Espírito Santo, aleluia, que muitos dentro da igreja estão apostatados porque não conseguem ver mais, aleluia, a divisão entre o pecado e a santidade, não conseguem mais ver esta divisão. Eles entram dentro da igreja e pensam que entrar, cantar, louvar, pregar está suficientemente bom para eles, mas não é desta maneira. Jesus te chamou para manter um laço de amor, de união para com Ele. Jesus te chamou para viver uma vida diferente. Jesus te chamou para dar um bom testemunho. Jesus te chamou para ser a luz deste mundo, daqueles que estão em trevas. Levanta a tua mão ao céu e adore o Senhor. Adore o Senhor. Eu começo a ver o amor de Deus entrando na tua vida. Eu começo
amor de Deus entrando dentro da tua casa. Eu começo a ver o amor de Deus invadindo a tua família. Quando temos o amor de Deus, sabemos compreender os nossos irmãos. Quando temos o amor de Deus, sabemos compreender aqueles que estão conosco e aqueles que estão do nosso lado todos os dias. Porque quando não temos o amor de Deus na nossa vida, parece tudo difícil, parece que tudo vai errado. A pessoa chega e pergunta: como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Tá mais ou menos. É uma luta, é um problema, é uma dificuldade. A Bíblia diz: neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E aflição não é derrota, aflição é fortalecimento da tua fé. Aleluia. Paulo disse: eu sofro, eu levo chicotada, eu sou preso por amor de Jesus Cristo, mas em tudo eu sei dar graças a Deus. Porque o amor de Deus inflama meu coração. Você está dando graças a Deus na luta, no problema? Ou você está olhando para trás e dizendo: será quando que isto vai acontecer? Quando será que isto vai mudar? Isto não muda mesmo. Tira este pensamento carnal da tua vida. Olha que Jeová está do teu lado para te ajudar. Se hoje você passa por tribulação, amanhã a glória de Jesus Cristo estará sobre a tua vida. Aleluia. Não tem coisa mais linda que um homem e uma mulher que tem o amor de Deus. Quando ele entra na dificuldade, ele se alegra mais ainda, porque vê a revelação do poder de Deus. Eu lembro que mais ou menos 10 anos atrás, eu estava ali no Passo das Pedras, e minha esposa e o meu filho Miqueias. O Miqueias, com poucos meses de idade, sofrendo pelos hospitais, desenganado pela medicina, e eu e a minha esposa chorando aos pés do Senhor Jesus, trabalhando para Ele, fazendo a obra dele. Chegavam muitas vezes dentro de casa, meus queridos irmãos, olhava dentro da despensa, não tinha nada para comer, mas sabe o que acontecia? Nós não murmurava, mas entrava uma alegria dentro do nosso coração, não compreendida pelo ser humano, porque o amor de Deus é excelente, o amor de Deus não se compreende. Nós começávamos a entender que estávamos pela permissão de Deus, e estávamos passando aquele momento e teríamos que passar, porque Jesus também passou dificuldade sobre a face desta terra. Num determinado momento, meu querido irmão, o meu filho no hospital, minha esposa no outro hospital, eu dobrava o meu joelho perto da minha cama, eu só conseguia dizer: Deus, eu te agradeço porque me chamaste, eu te agradeço porque me escolheste. Eu só poderia dizer: Deus, eu te louvo, porque seria inútil eu começar a contar os meus problemas para Deus, seria inútil eu começar a explicar, porque Deus estava no controle, Ele já estava vendo, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Aleluia. Não adianta você muitas vezes tentar explicar os propósitos de Deus, que você não vai conseguir. Não adianta você tentar entender a obra de Jesus Cristo, muitas vezes que você não vai entender, porque você é ser humano, eu sou ser humano, tenho limitações. Agora Jesus, quando começa a trabalhar na vida do homem, então tudo começa a ser transformado. Aleluia. De repente o Senhor Jesus disse: chega, aleluia. Me chamou, pegou a mim, pegou a minha esposa e o meu filho, curou meu filho, nos deu um bom trabalho. Já 9 anos estamos casereando, e a glória de Deus começou a invadir a nossa vida de uma forma linda e maravilhosa. E muitas vezes eu passo e paro a pensar, dizendo: Deus, eu não mereço tanta dádiva, eu não mereço tanto amor. E o Espírito Santo de Deus me faz entender que Ele me chamou para ser feliz, Ele me chamou para ser abençoado. Aleluia. Não importa, meu querido, não importa. Você pode não ter nenhum centavo no teu bolso, você pode estar desempregado, não importa. Se o amor de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua casa, tu começa só a ver vitória, só ver bênção, tu não vê derrota. Há muitos crentes nos dias em que estamos vivendo, tem um bom emprego, tem um bom carro, tem uma boa família, e não sabe abrir a boca senão para reclamar da sua vida. Te converta, pelo amor de Deus, porque senão Deus se agrada disso. Você muitas vezes abre a tua boca para dizer: não dá certo, está indo tudo errado. Jesus te chamou para ser
tua vida. Jesus te chamou para ser vitorioso na tua vida. Jesus te chamou para fazer a diferença. Você pode me dizer como eu irei fazer a diferença se o meu lar está destruído, se a minha família não me entende, se o meu filho está no mundo das drogas, se a minha mãe, se o meu pai ainda não está na igreja? Como eu posso ser feliz? Saiba que quando o amor de Deus entra na tua vida, Ele começa a te dar uma nova visão. Você começa a entender o plano de Deus. E não tem coisa mais triste quando o homem negligencia o plano de Deus, meu homem durinho. Quando o homem não entende o plano de Deus, a vida dele é só reclamar. Tudo está errado, nada dá certo. Ele chega em casa e diz: olha como aquela irmã cantou mal, como aquele irmão pregou mal, ele não estava com nada. E isto é pessoa que não se converteu e que o amor de Deus não invadiu a sua vida. Eu estou aqui, meus queridos irmãos, não para exortar ninguém. Está aqui o pastor da igreja, mas eu sou ungido de Jesus Cristo para falar a sua palavra, e a palavra da verdade. Muitos estão dormindo um sono profundo. Muitos não estão entendendo que aquele amor que nasceu desde o dia em que tu aceitou Jesus, ele não se desfez, ele não foi um vento que veio, de repente sumiu, mas este amor, ele é eficaz e ficará até a vinda de Jesus Cristo. Então, quando você entende que Jesus, o Senhor, te chamou para ser uma pessoa diferente, para ser um homem e uma mulher vitoriosa, você passa a amar a Deus, você passa a retribuir esse amor em forma de sacrifício vivo, diz a Bíblia, a Deus. Você começa agora a entender que você não é nada diante de Deus, mas que há um que te justifica diante do Pai, chamado Jesus Cristo. Ele te justifica diante do Pai, e agora você, na condição de homem e mulher pecadora, passa a entender que os teus pecados foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, e que agora tu tem o direito de ser salvo por intermédio da graça de Jesus Cristo. Tu tem o direito agora, de se perdoar nos teus pecados. Você pode me dizer: mas eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão fraca. O amor de Deus vai invadir a tua vida nesta noite. O Senhor vai curar aqui nesta noite pessoas que estão com doenças, pessoas que estão com problemas. O Senhor está curando a alma de muitas pessoas aqui nesta noite. O Espírito Santo do Senhor começa a me mostrar, aleluia, trabalho de libertação e cura divina. Você mexe diretamente com os infernos. Quando mexendo com os infernos, o diabo não gosta, mas queira o diabo ou não, nesta noite haverá milagres neste lugar. Queira o inimigo ou não, nesta noite a glória de Deus está entrando dentro da tua vida, está fazendo você entender que você é muito mais do que você imagina. Você é precioso, você é preciosa para Deus. Jesus te chamou, o Senhor te escolheu para dar frutos e bons frutos na presença do Senhor. Aleluia. Vamos nos colocar em pé agora neste momento. Nós vamos estar fazendo uma oração aqui. Com esta oração, meus queridos irmãos, nós vamos estar repreendendo, eu e você, a enfermidade. Aleluia. E com esta oração também, você vai abrir o teu coração para Deus. Aleluia. E vai deixar que o amor de Deus venha invadir a tua alma, o teu ser, a tua casa. Aleluia. Nesta noite Jesus te trouxe nessa, aleluia, grande. O plano e o propósito de Deus é grande na tua vida. Aleluia. Você muitas vezes não entende porque eu estou passando isso, porque eu estou passando aquilo, aquele outro. É o plano de Deus na tua vida. Você tem que entender que o amor do Senhor Jesus, ele é imenso, ele é grande. Aleluia. E quando você começa a entender este amor que é derramado dentro da tua vida, você começa a ver que as coisas tudo começam a dar certo para ti. Você vai bem no teu lar, você tem um bom relacionamento na tua família, você tem um bom relacionamento no teu trabalho. Por onde você passa, as pessoas olham para ti e dizem: olha, ali vem um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não precisa ter poder aquisitivo, não precisa ter cursos de teologia, só precisa de deixar que o amor de Deus invade a tua vida, só precisa
vai começar a entender que Ele te chamou para ser feliz. Pessoas aqui nesta noite que têm uma tristeza muito grande, muitas vezes se depara chorando por tristeza, por agonia, mas Jesus, Ele pagou um alto preço pela tua vida, para que você seja feliz na sua presença. Não importa a dificuldade, não importa o problema. Você pode me dizer: tu não entende o que eu estou passando, pregador, tu não sabe da dificuldade que eu estou enfrentando. O que eu sei é que o amor de Deus, Ele foi revelado na cruz do Calvário pela tua vida e pela minha vida. O que eu sei é que nesta noite a enfermidade vai cair fora do teu corpo. O que eu sei é que nesta noite o diabo se estremece, porque ele vê que está perdendo lugar dentro da tua casa, ele vê que está perdendo lugar lá no teu trabalho, porque agora se levanta homem e mulher cheia da glória de Deus, que entende o amor de Deus. Eu quero convidar aqui, tem alguém entre nós que quer aceitar o Senhor Jesus, que reconhece este grande amor do Senhor na cruz do Calvário e sentiu no Senhor de aceitá-lo como Salvador. Dê um passo de fé aqui na frente, aleluia. O Senhor, pelo seu infinito amor, abre mais uma oportunidade para ti, aleluia. Quem sabe o diabo tem tentado te escravizar, quem sabe o diabo tem tentado destruir a tua vida, mas o Senhor Jesus, Ele te ama. Está passando uma senhora, aleluia, aqui, que entende o amor de Deus pela sua vida. Bem-aventurado és a senhora, filha, aleluia, de entender o amor de Deus. Mas o Senhor passando aqui, aleluia. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus, aleluia, que quer fazer justo o amor de Deus na sua vida, que entendeu nesta noite que não é uma simples pessoa, entendeu nesta noite que não foi chamado para ser derrotado, não foi chamado para viver triste, não foi chamado para viver de lutas em lutas, mas foi chamado para ser vitorioso, vitoriosa. Dê um passo de fé aqui na frente, aleluia, aleluia. Eu quero fazer um segundo convite agora, que dê em primeiro lugar, aleluia, aquela irmã que está passando por um momento difícil, uma enfermidade no seu estômago, passe aqui em nome de Jesus. Mais um amigo que vem vindo ali, bendito seja o Senhor. Aleluia, aleluia. Que tem a pessoa que está passando por uma enfermidade muito grande no seu estômago, e é uma das irmãs, aleluia. Tudo que come parece não dar muito certo, parece que faz mal, aleluia. Jesus vai curar, viu? Jesus vai arrancar, aleluia. Pode passar aqui em nome de Jesus, aleluia. Esta é a obra do Espírito Santo. Isso aqui não é obra de homem, mas é obra do Espírito Santo. Eu quero convidar aqui mais alguém nesta noite que está com enfermidade e quer ter a sua enfermidade repreendida hoje. Passa aqui em nome de Jesus. Vamos exercitar a fé em nome de Jesus. Os obreiros aqui comecem a clamar o sangue de Jesus. As irmãs comecem a clamar o sangue de Jesus, porque nesta noite enfermidade começa a ser queimada, porque neste lugar o diabo começa a bater em retirada. Pessoas que entraram aqui sem entender o propósito do amor de Deus na sua vida, que sairão deste lugar dizendo: Deus, eu te amo muito mais, eu te amo muito mais agora, que entendo que tu me amou primeiro na cruz do Calvário, enviando Jesus Cristo para morrer por mim. Você, minha querida irmã, meu querido irmão, que tem uma tristeza muito grande dentro do teu coração, aleluia. Você não consegue entender muitas vezes o porquê brota essa tristeza dentro de ti. Passa aqui em nome de Jesus, passa em nome de Jesus. Eu começo a ver aqui o Senhor Jesus Cristo com a espada desembainhada, os anjos do Senhor, para arrebentar os braços do diabo. Se for obra de feitiçaria, vai desaparecer agora em nome de Jesus. Comece a adorar, comece a adorar, comece a exaltar. Aleluia. Eu quero pedir agora para os nossos amigos e amigas que estão aqui, que estão dando um passo de fé, entender o amor de Deus pela sua vida, estão aqui aceitando Jesus. Digam junto comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente
Salvador da minha vida. Agora, Senhor, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e me faz vencedor a partir de hoje. Assim eu te peço, seja Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Saiba de uma coisa, a partir de hoje, viu, meus amigos, minha amiga, o Senhor Jesus vai ir para o lar de vocês. Aleluia. Vocês não vão entender, mas uma alegria vai começar a brotar dentro do coração de vocês. Não importa a dificuldade, não importa o problema, há um Deus que está contemplando, aleluia. E este Deus traz paz, este Deus traz amor, este Deus traz felicidade, aleluia. Se agarrem com Ele, que a partir de agora Ele vai começar a mudar a vida de vocês, mudar por completo. Se tu puderes, coloque a tua mão sobre a enfermidade aí, vamos repreender em nome de Jesus. Eu sei que tem uma pessoa aqui que sofre de fortes dores na sua cabeça. Não sei se está aqui em cima do público ou está aí embaixo. Pessoa que sofre de fortes dores na sua cabeça, porque fizeram um trabalho na encruzilhada para te matar. Mas o sangue de Jesus tem poder, e esta obra dos infernos vai cair por terra hoje. Eu não estou assustando ninguém. Você sente muitas vezes fortes dores na sua cabeça. Já foi no médico, nada foi diagnosticado, nada deu na tua cabeça. É porque isso é obra do diabo, que hoje o Espírito Santo do Senhor manda te dizer que chega ao fim, porque está sendo queimada esta obra contrária em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Tu quer falar língua estranha, tu quer te encher do poder, começa a glorificar aí. Não é eu que vou transmitir a ti esse poder, mas é a virtude de Jeová, é você clamando. Querido Deus e eterno Pai, em tua presença eu te peço agora, estes irmãos e irmãs que te aceitaram como único e suficiente Salvador